Meu nome é Sônia, sou representante das Casas Espíritas Eurípides Barçanufo e Bezerra de Menezes, da cidade de Jeriquara. Faço parte da USA Intermunicipal Pedregulho. Estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre o tema escolhido para a Semana da Família. E eu escolhi o tema 4, colhendo os frutos e lançando novas sementes da família para a transformação da sociedade. Esse tema é extremamente importante, né? Foi o tema que eu escolhi, porque eu acredito que a família, como célula principal da sociedade, onde nós constituímos o nosso primeiro núcleo de uma sociedade, que é o nosso núcleo familiar, é onde nós iremos burilar as sementes, iremos auxiliar os espíritos na sua transformação, na sua formação como seres individuais, para que eles vivam de uma maneira saudável em uma sociedade. A nossa preocupação com a educação dos nossos filhos, dos nossos netos, vem de encontro a essa transformação da sociedade na qual nós estamos inseridos, né? E o Evangelho, no capítulo 14, vem nos perguntar quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos. E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. E perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos, pois todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Isso está em São Marcos, capítulo 3, versículo 20 e 21, e de 31 a 35. Está também em São Mateus, capítulo 12, versículo de 46 a 50. Nós espíritas acreditamos na igualdade. Acreditamos que somos realmente todos irmãos e nos preocupamos com o tratamento igualitário para todos. E o Evangelho vem nos mostrar, através desse item, que Jesus pensava dessa maneira, que nós não podemos separar, fazer diferença entre as pessoas, né? E aí nós nos preocupamos com aqueles que estão sob a nossa tutela, para que nós preparemos esses espíritos para viver em sociedade, fazendo com que essa sociedade se torne mais agradável, mais igual para todos. Sabemos que educamos filhos, educamos netos, nos educamos para viver em uma sociedade, né? Para viver em uma cidade onde nós convivemos com pessoas de diversas classes sociais, de diversas ideologias políticas, de diversas religiões. Então, precisamos preparar esses espíritos para viver em sociedade de uma maneira pacífica, ordeira, de uma maneira justa e correta. E o Evangelho nos deixa muito claro tudo isso, que a nossa preocupação precisa ser com o todo. Por quê? Porque Jesus já dizia: aqueles que fazem a vontade do meu Pai, aqueles que cumprem as orientações recebidas do plano maior, são os meus irmãos, é o meu pai, é a minha mãe, e assim nós devemos ser. É claro que os laços consanguíneos ainda nos fazem
puxar a brasa para a nossa sardinha, né? Como nós costumamos dizer. Mas não podemos nos esquecer de que somos todos irmãos. Não podemos querer para nós algo que nós não queremos para o nosso semelhante, para o nosso próximo, né? E aí no item 6 diz o seguinte: singulares parecem algumas palavras de Jesus por constatarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fazia, porém, irrecusável a sua doutrina ter por base principal, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que do outro estabelecia. Donde esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que lhes atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Jesus, sempre de uma coerência, de uma sabedoria inigualável, né? É claro que quando ele fala que sua mãe e seus irmãos são aqueles que estão ali à sua volta, ele não queria de maneira nenhuma desqualificar a sua família consanguínea, de forma nenhuma. Ele só quis dizer com isso que todos deveriam ser tratados com com o mesmo respeito, com a mesma dignidade, que ele como um ser extremamente evoluído, né? Ele não iria fazer diferença, ele não iria deixar de dar atenção para aqueles que estavam ali à sua volta, para ir lá fora receber a sua mãe e os seus irmãos. Foi isso que ele quis dizer, que todos merecem a mesma atenção, que todos merecem o mesmo respeito. No item 8 do Evangelho, parentela corporal e parentela espiritual, diz o seguinte: os laços do sangue não criam forçosamente os liames entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele, mas não faz o que lhe não faz mais do que lhe fornecer o invólucro corpóreo, cumprindo-lhe, no entanto, auxiliar o desenvolvimento intelectual e moral do filho para fazê-lo progredir. O Evangelho nos mostra que os espíritos são únicos, criados simples e ignorantes, à semelhança de Deus. Porém, quando nós nos tornamos espíritos encarnados, nós recebemos através da hereditariedade, através da fecundação do óvulo, nós nos tornamos corpo, nós nos tornamos espírito encarnado. Aí sim os pais começam a ter com a gente essa missão de nos orientar, de nos auxiliar nesse processo evolutivo, né? Espírito, muitas vezes encarnado em uma determinada família, que em algum momento percebe que os seus laços afetivos são muito maiores com pessoas fora desses laços consanguíneos. Por que isso? Porque enquanto espíritos, nós já passeamos por aqui muitas vezes, nós já convivemos com muitas pessoas, com muitos outros espíritos encarnados em outras situações, e aí muitas vezes nós criamos esses laços de afeto. E aí quando nós nos encontramos aqui no plano Terra, nessa encarnação, nós muitas vezes encontramos espíritos fora do nosso núcleo familiar que são muito mais próximos de nós, que se identificam muito mais conosco do que pessoas do nosso próprio sangue, da nossa própria família consanguínea, né?
E é interessante a gente perceber isso, porque na maioria das vezes a gente cria laços tão fortes e a gente fala, nossa, fulano é como se fosse meu irmão. Fulano é para mim mais do que um irmão. Por quê? Porque dentro dos nossos lares, na grande maioria das vezes, nas nossas famílias, nós temos os nossos débitos. Então, nós temos os nossos resgates. E o que acontece nesse sentido? Muitas vezes a gente se desentende. Por quê? Porque nós temos os débitos do passado com essas pessoas e aí em algum momento a gente entra em atrito com essas pessoas. E é o passado confrontando o presente, né? Então aí, às vezes se torna mais fácil a gente conviver com pessoas que estão lá fora, que de uma certa forma vieram para nos auxiliar nesse processo evolutivo, que estão aqui conosco justamente para nos amparar, para não deixar a gente perder essa oportunidade de evolução, muitas vezes essa oportunidade de resgate, de reconciliação, né? Que nós estamos aqui porque pedimos muitas vezes, nossa, eu errei tanto com esse espírito que em outra vida foi meu marido ou foi meu irmão, eu quero que ele volte agora junto comigo novamente. Pode ser em uma outra situação, em um outro lugar na minha vida, né? Mas que ele esteja muito próximo de mim para eu resgatar os meus débitos com ele. E aí, Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, coloca junto de nós alguns espíritos que vão facilitar esse processo de resgate, esse processo de reconciliação. Então, Deus é infinitamente bom e justo, né? Ele não nos desampara de maneira nenhuma e como nós pedimos, Ele nos dá as oportunidades do reencarne, nos dá a oportunidade da reconciliação com espíritos que nos são caros ao coração, mas que em um dado momento a gente teve algum atrito, alguma dificuldade. E aí Ele é tão maravilhoso que Ele nos coloca nessa situação de mãe, de filho, de companheiro, para que a gente consiga fazer com que o amor fale mais forte, fale mais alto dentro de nós e a gente consiga reconciliar mais facilmente. Seguindo aqui no capítulo, no item 8 do Evangelho, do capítulo 14, ele diz o seguinte: os que encarnam em uma família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias igualmente anteriores, que se traduzem na Terra por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. Não são as consanguinidades os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem então atrair-se, buscar-se, sentir-se prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo pode resolver pela pluralidade das existências. Isso está no capítulo 4, no número 13 do Evangelho. Olha que coisa linda, perceber o quanto Deus é generoso conosco, né? Ele nos dá a oportunidade da reencarnação, nos dá a oportunidade de encontrar seres queridos,
seres caros de outras vidas, para que o nosso processo evolutivo se torne mais fácil. Por quê? Porque se nós tivermos apenas os desafetos por perto, fica tudo muito pesado, fica tudo muito difícil. Então ele, na sua grandeza, ele na sua magnitude de amor e pureza, né, nos dá essa oportunidade de resgatar os nossos débitos do passado, porém tendo sempre alguém ao nosso lado para nos sustentar, para nos auxiliar. Isso muitas vezes espíritos encarnados e também de espíritos desencarnados, né? Que se fazem presentes entre nós, nos auxiliando neste processo evolutivo. Deus é maravilhoso em todos os momentos e nós precisamos aproveitar essa encarnação e fazer jus a essa oportunidade que nos é dada. No capítulo 3 do Evangelho, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. Isso é uma verdade. Nós sabemos que o nosso planeta é um planeta de provas e expiação. Expiações. Estamos aqui buscando a oportunidade de fazer com que ele se torne um planeta regenerado. Essa é o nosso maior desejo aqui, enquanto espíritos encarnados nesse planetinha lindo que nos acolhe, essa escola evolutiva que nos acolhe, que nos dá essa oportunidade. E aí o Evangelho diz assim, os diversos mundos dos quais temos esclarecimentos nos ensinamentos do Evangelho, hoje em dia estão sendo comprovados pela ciência. Naquela época, a ignorância predominava entre os povos, e o que Jesus ensinou conforme o entendimento dos homens foi se aclarando aos poucos com o decorrer dos séculos. Hoje, a astrofísica comprova a existência de outros mundos, porém não pode ainda confirmar a existência de vida como a Terra, como a terrena, para que o homem sinta o desejo de transferir o seu modo de viver. O homem ainda permanece muito arraigado à matéria e justo é que assim seja, pois a Terra, um mundo de expiações e provas, como muitos outros mundos que formam o universo, é um planeta hospedeiro. A evolução e o progresso dos mundos, em quase sua totalidade, estão ligados ao desenvolvimento do homem que nele habita. Para que possamos merecer habitar um mundo melhor, teremos que progredir moral e intelectualmente. Os mundos regeneradores são como estações de baldeamento, onde o homem já esclarecido de sua finalidade de viver, procura aprimorar-se cada vez mais e melhorar, aproveitando todas as oportunidades que surgem para avançar sempre e ter merecimento para transferir-se para um mundo mais feliz. Nos mundos regeneradores, o homem continua o aprendizado, o aperfeiçoamento é mais exigido, a moral pura e o pensamento cristalino. É muito bonito a gente perceber que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, nos dá exatamente tudo que nós precisamos para a nossa evolução, né? Ele nos dá o planeta necessário, ele nos dá as condições climáticas, nos dá as condições fisiológicas enquanto espíritos encarnados, para que nós possamos evoluir. E a Terra está preparada exatamente da maneira como nós precisamos, como espíritos, neste grau evolutivo em que nós nos encontramos. E nós, que nos julgamos um pouquinho mais conhecedores dessa evolução através dos ensinamentos das obras básicas, através do Espiritismo, nós temos plena convicção da nossa responsabilidade enquanto família, enquanto pais, avós, educadores, evangelizadores,
Nós temos plena certeza que nós não estamos aqui ao acaso, que nós estamos aqui porque nós precisamos estar, e a nossa responsabilidade com esses espíritos, buscando prepará-los para lançá-los numa sociedade como sementes saudáveis, como sementes que, como diz nosso amado Eurípides, irão germinar e produzir 100 por 1. Através dos nossos ensinamentos, através dos nossos exemplos, é que nós podemos melhorar essa sociedade em que nós vivemos. Hoje nós vivenciamos momentos de tanta dor e sofrimento, de tantos conflitos, não só conflitos mundiais, conflitos governamentais, mas também conflitos internos, que cada um de nós vivencia. E por que nós temos conflitos internos? Porque nós temos uma busca incessante por um prazer, por uma satisfação que nós nem sabemos direito qual é. E os nossos filhos, os nossos netos, principalmente os jovens hoje em dia, eles vivem muito esse conflito interno. Eles buscam muito alguma coisa que eles não sabem exatamente o que é. E isso faz com que a gente tenha um papel ainda mais importante na vida deles. Que nós possamos buscar auxiliar esses jovens nesse esclarecimento. Que nós possamos buscar auxiliar os nossos filhos, os nossos netos ainda criança, na importância de auxiliar os irmãos menos favorecidos, auxiliar os irmãos que necessitam. Então, o Evangelho vem nos mostrar isso com tanta clareza, né? Facilita tanto a nossa vida nesse processo evolutivo, porque nos mostra com tanta clareza o que nós precisamos fazer. Como é que nós vamos evoluir? Como é que nós vamos auxiliar os nossos irmãos nessa evolução? Está tudo aqui explicadinho para nós. As cartilhas estão prontas, é só a gente seguir. Os ensinamentos do Mestre Jesus, os ensinamentos da espiritualidade amiga dos benfeitores espirituais, que se fazem presentes entre nós, nos dando todo o respaldo de que nós precisamos. Então, é difícil? Não é fácil, né? Porque nós enfrentamos muitas adversidades. Mas não é impossível, basta a gente ter boa vontade, basta a gente seguir os ensinamentos do Cristo, que facilita bastante o nosso trabalho aqui na Terra. Eu vou ler para vocês um capítulo de um livro lindo, que é o Encontro Marcado, de Chico Xavier, psicografia, juntamente com o nosso amado Emmanuel, que tem um fundo de sensibilidade muito grande, que nos ensina com muito amor, com muita propriedade, a importância da nossa evolução, a importância de nós nos tornarmos exemplo para os nossos filhos, alunos, amigos, porque a gente costuma dizer que a palavra, ela convence, mas o exemplo arrasta, né? Então, muito mais difícil, mas muito mais importante do que falar é exemplificar. E esse texto é um capítulo do livro Encontro Marcado, de Chico Xavier, diz o seguinte: o título é Teu Tijolo de Amor. O tema é o concurso pessoal na seara do bem. É a gente se autoavaliar, é a gente se olhar e perceber onde nós precisamos nos melhorar. Porque a partir do momento que nós nos melhoramos, e como eu disse, nós somos exemplos para muita gente, as pessoas vão nos observando. E através da nossa mudança de comportamento, nós mudamos o comportamento das outras pessoas. Isso é inevitável. Se eu mudo com alguém que me trata mal,
e eu começo a tratá-lo muito bem, consequentemente ele até vai se envergonhar de me tratar mal e ele começa a me tratar bem. Então, eu falo muito isso para os meus filhos, que assim, muitas vezes a gente fala, quero pagar na mesma moeda, né? Se for bom, pagaremos na mesma moeda. Se for ruim, não. Sabe por quê? Porque no que eu me diferencio dos outros se eu tenho o mesmo comportamento negativo que os outros têm? Então é isso que nós precisamos ensinar para eles. Se eu quero ser diferente, se eu quero ser um espírito melhor, se eu tenho realmente um compromisso com essa minha evolução espiritual, eu preciso buscar me melhorar. E se eu sou maltratado, se alguém faz comigo algo que me dói muito, que me fere muito a alma, eu tenho que fazer diferente, porque senão eu não me diferencio em nada dele. E a gente quer, né, se diferenciar, a gente quer se sobressair pelo bem. Não é por orgulho nem por vaidade, mas para a gente ser bons exemplos para nós mesmos e para os outros. E aí, esse capítulo diz o seguinte: és uma parcela do infinito amor, no rumo da perfeição infinita, e o primeiro sinal de que reconheces a excelsitude do teu destino é o esquecimento de ti mesmo a benefício dos outros. Por mais áspero seja o caminho, segue, pois, amando e servindo. Não enumeres sacrifícios, nem contes dificuldades. A glória da vida é a adoração permanente. A estrela te envia luz, varando os espessos da sombra, e a raiz da planta que te estende a bênção do fruto é constrangida a morar no limo do solo, a fim de sobreviver. Não faltes ao amor que nunca te fala. O objetivo fundamental da nossa presença em qualquer instância do universo é o serviço que possamos prestar. Paixões e ilusões que nos conturbem as horas e mágoas ou provas que nos calcinem os sentimentos afiguram-se convulsões necessárias no mundo da nossa alma em transformação e burilamento. Pairando muito além de semelhantes calamidades, permanece imperecível o bem que distribuíste, como sendo a tua riqueza eterna. Raciocina e enternece, pensa e auxilia. Registrarás o verbo equívoco dos que se transviam temporariamente, asseverando que o mundo pertence aos que se façam bastante fortes na astúcia ou na opressão, que a bondade é um conceito perdido no trabalho da moderna civilização, mas seguirás adiante, compreendendo que ninguém confunde a justiça, ainda que se creia sob o manto ilusório da impunidade, e que o progresso material sem amor, que lhe garanta o equilíbrio, não mais é do que uma exibição de poder endereçada ao campo de cinza. Vive em tua época, esforça-te e realiza, alegra-te e sofre com os teus contemporâneos. Todavia, de quando em quando, recola-te ao abrigo de consciência e escuta as antigas verdades, sempre novas, que te anunciam o reino de Deus. Para reformulá-las, os Espíritos do Senhor se espalham presentemente no planeta, constituindo legiões. Eles nos ensinam, a nós, os tarefeiros encarnados e desencarnados da seara enorme, que o ódio será banido das nações, que o egoísmo desaparecerá da terra, que a ciência instruirá a ignorância, que a compaixão converterá todos os cárceres em sanatórios e que a educação espiritual extinguirá todos os focos de delinquência.
Para isso, no entanto, eles te rogam o tijolo de trabalho e de amor que possas oferecer a sublime edificação. Ama e serve sempre. Tudo que te aflige ou te espanta nas conquistas da inteligência de hoje representa ensaio da supercultura de que o mundo amanhã aproveitará o que seja melhor. E acima de todas as legendas que gritam ainda agora por fraternidade e reivindicação, ouviremos como proclamação mais alta a palavra de Jesus no apelo inesquecível: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que nós possamos ser instrumentos do amor do Cristo, que nós possamos sempre buscar no amor os maiores exemplos, colhendo os frutos e lançando novas sementes da família para a transformação de uma sociedade. Transformar uma sociedade egoísta em uma sociedade mais justa, uma sociedade em que irmãos abraçam irmãos, em que irmãos estendem as mãos uns para os outros e que a gente possa juntos combater as injustiças, semear o amor, semear a paz, semear a equidade, porque a igualdade nem sempre é o suficiente. Luzes, meus irmãos, muito obrigada pela oportunidade. Que Jesus nos conduza sempre ao caminho do bom e do belo. Que a sua luz ilumine as nossas consciências. Assim seja. Graças a Deus.